ainda existe um grupo, cujo nome era o grupo Quaker. Não era a veia Quaker não, tá? Mas era um grupo, tá? Que também são chamados Filhos da Luz, ou Amigos da Verdade. No século XVIII passou a ser chamado de Quakers, né? Que no inglês é tremedores. É uma sociedade religiosa de amigos, ou simplesmente uma sociedade de amigos, que existe ainda hoje e que eles funcionam sem organização. Eles entendem que a organização, ela tira os aspectos espirituais da igreja. No outro extremo, nós temos, por exemplo, o sistema erastiano, tá? Que foi criada por Erasto em 1524. Tá? Era um governo eclesiástico que atribui ao Estado o dever de comandar a igreja, cabendo aos oficiais da igreja instruírem e pregarem a palavra sem que tenham qualquer poder para governá-la, a exemplo do que ocorreu no quarto século, quando o imperador era o chefe da igreja. Esse sistema de governo eclesiástico é praticado na Escócia, onde a igreja é chefiada pela rainha do Reino Unido, e na Alemanha, onde os dízimos são recolhidos na folha de pagamento. Agora, os sistemas mais tradicionais e conhecidos é o episcopal, é o presbiterial, ou também chamado de representativo, e o congregacional. Bom, transferindo para a política, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender esses três sistemas. Nós temos a monarquia, a poligarquia e a democracia. Tá? O episcopal é uma espécie de monarquia. Tem uma pessoa no topo e essa pessoa é quem governa, quem toma as decisões, quem tem a palavra final. Tá? Esse é o sistema episcopal. O sistema presbiteriano é uma poligarquia. É um grupo de pessoas que governa, onde tem-se um grupo de presbítero que toma as decisões da igreja. E o congregacional seria uma espécie de democracia, aonde todo mundo manda, todo mundo governa, todo mundo escolhe as leis. Basicamente, para você entender. O governo episcopal, a palavra grega que significa episcopos, significa supervisionar, que é da onde vem a palavra bispo. A Igreja Católica ela adota essa forma episcopal e também as igrejas pentecostais. A diferença da Igreja Católica é que ela tem o bispo como uma sucessão apostólica, ou seja, Pedro foi o primeiro papa e depois de Pedro houve uma sucessão de papas. Então, o papa, ele é o papa ele é o líder supremo que tem toda a autoridade, e o que o papa falar está falado, importante se está na Bíblia ou não, o que ele fala é lei. Tá? Isso tem uma mudança quando a gente vai para a Assembleia de Deus. Tá? Existe uma liderança superior, e essa liderança ela toma as decisões que são passadas a seus subordinados, e esse, por sua vez, distribuem às igrejas. Esse sistema também é típico dos metodistas, dos luteranos, tá bom? Das igrejas pentecostais de modo geral, tá bom? O sistema presbiteriano, que também pode ser chamado um sistema representativo, tá? Ele surgiu no tempo da Reforma Protestante do século XVI. Então, essa é uma forma de governo em que os presbíteros formam uma comissão que se encarrega das decisões mais importantes da vida da igreja local, sem que se tenha de consultar a igreja. Então, surgiu entre os grupos calvinistas no século da Reforma. Na Escócia, nasceu em oposição à reforma do governo episcopal praticado pela Igreja Católica e pela forma anglicana. Tá? Então, os presbíteros tomam todas as ordens sem a opinião da igreja. E a palavra do presbítero final, né, que é escolhida entre eles, é depois passada à igreja, já com o martelo batido. Inclusive, a escolha de lideranças ou de sucessões. O congregacional, tá, é um sistema onde cada igreja é independente, com sua autonomia de ação, sem estar sujeita a uma organização maior ou algum bispo presidente de corporação. É um sistema, como eu disse, democrático, cabendo aos membros o direito de votar e candidatarem-se a cargos para exercer o governo da igreja. Eu conheço uma Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, a segunda igreja mais antiga do Rio de Janeiro, é a Assembleia de Deus de Belfor Roxo, presidida pelo meu amigo pastor Nelson Teixeira. Lá é usado esse método. Os pastores lá são escolhidos pelos membros que votam em quem eles querem como pastor. É uma Assembleia de Deus. E, frisando o que o pastor José Gonçalves frisou, todos esses modos podem ser usados. Todos eles têm, biblicamente falando, respaldo. Todos eles também têm alguma falha, inclusive o nosso. Aonde se adota o governo congregacional
é onde se entende o sacerdócio de todo cristão, né? Ou seja, todo cristão é um sacerdote perante a Deus. Todos somos iguais, sem hierarquia, sem ninguém acima de ninguém. Agora, é importante frisar que esse modo de governo congregacional, ele vai mostrar falha entre a teoria e a prática, porque sempre vai ter alguém com autoridade. A Igreja Batista adota, por exemplo, esse sistema de governo, mas existe sim um pastor. O pastor, se ele achar que aquela decisão que a igreja está querendo tomar pode ferir em alguma coisa a igreja, ele pode intervir naquela decisão. Então, de um jeito ou de outro, sempre vai ter alguém. No sistema de governo presbiterial, você também sempre vai ter alguém que vai ser o cabeça. Então, sempre vai se ter alguém como liderança. Tá? O nosso sistema de governo, tá? Eu separei aqui para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde diz assim: cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra, e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Todos nós prestamos contas a alguém à autoridade. O próprio Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Esses últimos identificados também como auxiliares ou trabalhadores de acordo com a região. O termo obreiro é genérico e usado praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Nosso modelo de governo de igreja tem por base as escrituras sagradas, mas não é o único, tá? Porque aqui é a declaração de fé da Assembleia de Deus e ela, logicamente, tem que reivindicar aquilo que ela ensina e professa dentro das escrituras, tá bom? Então, as Assembleias de Deus, ela tem um sistema misto. Por exemplo, a Assembleia de Deus norte-americana, ela se aproxima mais do sistema de modelo presbiterial. Já no nosso costume, tem mais o sistema episcopal, um pouco junto com o congregacional. Por exemplo, é episcopal, porque nós temos um pastor presidente de determinado campo e a última palavra, claro, vai ser dele. Porém, isso é levado para a reunião de obreiro, e pelo menos é o correto, né? Onde não há institucionalismo, onde o pastor presidente não é o dono da igreja. E no corpo de obreiro vai ser tomada uma decisão, e geralmente isso vai ser trabalhado no culto de doutrina, ou na ceia do Senhor, por exemplo, desligamento de alguns membros. Na sua igreja eu tenho certeza que quando é a ceia, o pastor diz: olha, foi resolvido isso e isso. Na reunião de obreiro, o pastor não toma a decisão sozinho e alguém foi desligado, ou alguém foi aceito. A igreja concorda. Então, veja que é um sistema episcopal que não tira o congregacional. Tá? Não é, portanto, legalismo, onde se pode tudo, mas também não é institucionalismo, aonde se manda tudo e não pode nada. Gente,